Bom dia, jovens. Tudo bem com vocês? Então a gente vai continuar aí a correção, ou a apresentação, melhor dizendo, do capítulo 10, né? E vocês vão receber junto com isso o trabalhinho 2, que vai contar aí com os exercícios do capítulo 8, 9 e 10, né? Então a gente termina o capítulo 10 hoje, vocês terminam o conteúdo para estudar para esse trabalho, e na semana que vem a gente faz a revisão e no outro dia a prova, né? A prova seria então na semana que vem, como a gente anotou lá no calendário, que vocês receberam há bastante tempo. Então, beleza, vamos lá. Ó. A segunda parte do capítulo 10 fala sobre as questões enfrentadas pela África, né? As questões sociais, as questões que acabam aí colocando o continente com péssimos índices de desenvolvimento socioeconômico, desenvolvimento humano. Belezinha? Então vamos dar uma olhada aí. Esse último slide, ou esse primeiro slide, ele foi o último da aula anterior. Então vamos começar a partir dele. São aí, ó. Então, os problemas enfrentados pela África, que no caso são analfabetismo, mortalidade infantil, expectativa de vida e baixa renda. Renda e analfabetismo são indicadores diretos do IDH. A renda pelo PIB per capita, que é uma renda básica e média, e o analfabetismo através do acesso aos mecanismos de ensino, a alfabetização, a terminar a formação estudantil e tudo mais. Então, esse processo da educação e da renda ficam aí medidos por analfabetismo e faixa de renda. Mortalidade infantil e baixa expectativa de vida são dois outros elementos. Mortalidade infantil tem a ver com taxa de natalidade e mortalidade, nasce, mas acabam morrendo ali do que a gente chama de mortalidade infantil primária ou secundária, até 1 ano, até 5 anos. E a baixa expectativa de vida é reflexo desse indicador. Por quê? Porque você vai ter ali adicionais de indivíduos que morreram com menos de 5 anos de idade. Então na conta lá, essa criança, essa vida que morreu antes dos 5 anos, ele vai entrar nessa conta com 1, 2, 3 ou 4 de longevidade. Então ele vai puxar esse indicador muito para baixo, tá certo? Então esse é um problema muito grave no que se trata aí de saúde, da questão do cuidado à vida na África. Você tem uma mortalidade infantil ainda ali muito alta, tá certo? Vamos lá. Isso aqui é uma comparação daqueles dados que a gente falou agora há pouco. Olha aí, ó. Analfabetismo. Você tem nações na África, com mais de 60%, 60%, 80%, 59%, 64%. Essas aqui são os piores, tá? Agora você tem aqui, ó, a mortalidade infantil por 1000, 88, 80, 87, também alta, Expectativa de vida, olha só, todas na casa dos 50, ó, 52, 55, um aqui na taxa dos 60, Mas olha as posições que eles estão ocupando também no ranking do IDH, com 200 e poucas posições, eles estão lá em 180 e tal, tá certo? Olha aqui, ó, questão abaixo do nível da pobreza. Olha só que loucura, você tem aqui em Burundi o maior dado, E olha, ela com os outros indicadores aqui, ó, acima da média, mas a expectativa aqui, ó, da questão da pobreza coloca ela entre as últimas posições. Olha só que coisa, Que a questão da renda ali pesa muito. Vamos lá. Pessoal, pobreza, que temos aí no caderno de vocês, na apostila de vocês, este mapinha aqui, ó, feito lá com a população abaixo da linha de pobreza em 2015, mostra que a gente tem sim um problema sério na África, Olha bem, se a gente comparar aqui, ó, dos 54% para cima, que seria o laranja escuro, marrom aqui, ó, olha só esse mapa como ele tem vários casos acima de 50%. O continente, praticamente, o central do continente ali todo, com problemas muito graves de pobreza, no caso de renda. Tá abaixo da linha da pobreza, tá certo? E o que configura também a questão da pobreza no espaço geográfico? Problemas de infraestrutura, ausência de políticas públicas, carência de investimentos sociais, conflitos e guerras. Todas essas condições geográficas geralmente afetam diretamente na pobreza.
Por isso que você tem aqui muitos casos, né, de países que estão em situação de guerra, que não tem investimento em infraestrutura, não tem sistema de saúde, não tem, né, acesso à educação. Então você tem sistemas que estão muito frágeis, né, países que estão muito frágeis ainda economicamente e acabam refletindo essa falta de organização do espaço, né, na sua população, tá certo? Olha lá, ó. Pobreza, outra definição, né? Pessoas que vivem com uma renda menor do que $2 por dia. Isso aí é um padrão lá que eles estabelecem a nível mundial, que a população que vive, a pessoa, né, que vive com menos de $2 por dia, ela está abaixo da linha da pobreza, tá certo? Então esse indicador ele pode variar, né? Tem anos que a população aumenta a renda, tem anos que a população diminui a renda, então ele é uma variável, tá certo? Outra situação também, ó, não garante o mínimo, né, que tem a ver com essa questão aí dos $2, não garante o mínimo para moradia, alimentação e vestimenta, tá certo? Então, se a gente somar todos esses indicadores, é o que a gente encontra aí nesse mapa da população abaixo da linha da pobreza na África, né? Uma condição bem grave ali, no sentido continental, né, a ser superado. Vamos lá, crescimento urbano. Isso aí é um fenômeno moderno, né? A gente, no Brasil, por exemplo, a gente acompanhou esse processo na década de 60, 70, 80. Na África, esse processo acabou se tardando um pouquinho mais, né? Ele foi acontecer entre os final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Após a Guerra Fria. E a gente tem ali centros que acabam se desenvolvendo muito mais do que o restante do país. É o que a gente chama de macrocefalia, né? A macrocefalia urbana é justamente você ter uma ou outra cidade crescendo muito mais do que as outras isoladamente, tá certo? O que vai acontecer com isso aí então? Ou por que isso vai acontecer? Por conta da chegada dos investimentos estrangeiros, né? As cidades, os países africanos, eles vão passando ali por processos de independência ou processos de crescimento que seja ponderado, né, e moderado, e aí vão recebendo investimentos estrangeiros. Como eu já falei para vocês, na África se concentram investimentos chineses atualmente, né? A China tem investido muito na África nos últimos anos, tá certo? Então, de onde vêm esses investimentos? Principalmente da China e dos Estados Unidos, tá, né? Que também é um grande investidor no continente africano, tá certo? O que acontece junto, ou o que acontece simultâneo ao crescimento urbano? A urbanização quer dizer que aumenta o percentual de população urbana, se você considerar os dois cenários, população urbana e população rural. E é claro, se a população urbana está crescendo, quem está diminuindo proporcionalmente? A população rural. A saída, esse processo de saída do espaço rural em direção ao espaço urbano, ou seja, que vai motivar o crescimento urbano, a gente chama de êxodo rural. A saída em direção à cidade, a saída do campo em direção à cidade. Então existe um movimento, existe um êxodo, tá certo? Na África aconteceu nos últimos 20 anos. Se a gente pegar então, pega de 2010 para trás, né? 2010, 2000, 1990. É o que eles estão falando aí, que nos anos 90 foi onde começou esse processo de crescimento urbano. E por que isso está ali como um problema? O que acontece, né, quando você tem essa urbanização muito intensa, ó? A tal da urbanização excludente, né? Você tem aumento do congestionamento, porque você não vai ter uma malha urbana também muito bem desenvolvida, poluição sonora e atmosférica. É claro que a cidade ela já vem com essas duas situações muito atreladas a ela, né? Poluição sonora, vai ter muito mais barulho de carro, barulho de pessoas, barulho do comércio, né? As pessoas circulando, e poluição atmosférica, principalmente por conta da produção industrial e do número de automóveis, tá certo? Moradias precárias. Se você tem cidades que são muito grandes e que crescem muito rapidamente, é lógico que você vai ter em algumas regiões da cidade bairros ou locais onde a moradia vai decair um pouco, né, ou muito de qualidade, tá certo? Se você pegar subúrbios e periferias, o padrão das casas vai depender muito
claro, da condição financeira de quem mora ali, mas também dos serviços que são oferecidos para aquele lugar, né? Se você tem, se você não tem, por exemplo, água encanada, não tem energia elétrica, você mora num lugar que é uma biboca, né? Tudo feito na base do gato. É claro que a estrutura que tem ali ao seu redor vai tornar ou vai garantir praticamente, né, o seu padrão precário de moradia, tá certo? Aumento do custo de vida urbano. O custo de vida urbano, quando você tem famílias que são médias, né, com 2 filhos, ou quando você tem até uma vida individual, o custo urbano ele é maior, né? Você vai ter que pagar transporte, vai ter que pagar os impostos, vai ter que pagar por produtos, a diversidade de consumo aumenta, então você vai acabar consumindo mais, né? Claro que isso não é um modelo, as pessoas podem fazer o que quiser do consumo, mas analiticamente falando, né, se você comparar duas situações, no espaço urbano você tem um custo de vida muito maior do que no espaço rural, né? A capacidade de você produzir alimento no espaço rural, você conseguir fazer com que aquele seu espaço não seja só de moradia e de venda do espaço da sua força de trabalho, né? Você não vai se tornar simplesmente um empregado, você pode produzir na terra. Então, no espaço rural você tem um custo de vida muito menor do que no espaço urbano, tá certo? Por conta de são duas realidades totalmente opostas. Saneamento, né? A questão de acesso à água, esgoto, coleta de lixo, né? Destinação final do lixo, dos resíduos. A cidade ela falha muito nisso, né? Isso desde cidades em locais minimamente desenvolvidos até locais muito desenvolvidos, né? Tem países aí que já estão solucionando bem, de forma bem dinâmica, essa questão do lixo, do esgoto, né? E do acesso à água, mas a África ainda enfrenta sérios problemas quanto a isso, tá bom? Energia, acesso e produção de energia. Gente, seguinte, espaço urbano consome mais energia, né? Você vai ter aparelhos, vai ter indústrias, você vai ter redes de computadores, você vai ter uma série de coisas do segundo, principalmente do segundo e terceiro setor. Terceiro setor também, né? Muita máquina, muita coisa funcionando ao mesmo tempo, comércio é isso aí, tá certo? Então você vai precisar suprir essa demanda de energia. Ou seja, vai ter que existir uma estrutura que garanta que essa energia esteja sendo produzida, tá certo? O seu potencial de geração de energia tem que ser utilizado, tá bom? O que acontece? Que na África esse potencial ele não está amplamente desenvolvido. Você tem algumas regiões, né, que produzem energia hidrelétrica, mas de maneira geral a África ela ainda tem um déficit de produção de energia muito grande, tá certo? E por isso também ele se concentra, e essa qualidade da energia ela acaba se concentrando nessas macrocefalias, nessas grandes cidades, mas mesmo assim você ainda tem problemas, né, de acesso e distribuição de energia. Dificuldade de acesso à saúde e educação, né? Isso aí não é exclusividade do continente africano, a gente tem aí inúmeros outros cenários, tá certo? Mas se a gente colocar isso num todo, né, ele vai justificar aquela tabela lá dos slides anteriores, né? Baixo acesso à saúde e educação, né? Vai causar o quê? Analfabetismo muito alto, mortalidade infantil muito alta, longevidade baixa, foi o que a gente viu lá no slide anterior. Vamos lá. Desigualdade. Desenvolvimento não se aplica à distribuição de riquezas. Essa frase é muito importante. O país crescer economicamente, vou botar até entre aspas aqui, fazer com a mão, porque o país crescer economicamente, ou seja, aumentar o seu PIB, Produto Interno Bruto, quer dizer nada. Quer dizer que está acumulando riqueza, beleza, está gerando riqueza. Mas essa riqueza não necessariamente é distribuída ou é acessada de forma mais igualitária, né? De forma mais equânime. Por quê? Porque os mecanismos de funcionamento da economia vão fazer com que os donos do dinheiro, os donos dos investimentos, lucrem em cima dos seus empreendimentos. Isso é fato. Opa! Tive que parar aqui o videozinho porque o Hugo entrou. Tá bom, vamos lá. Então, desenvolvimento não implica distribuição de riqueza, tá certo? O país ele pode ter um PIB muito alto ou um PIB relativamente alto, mas a sociedade ser extremamente desigual, né? Você tem
poucos com muita grana, com muito dinheiro, e muitos mesmo, a grande maioria, vivendo com pouquíssimo dinheiro, né? Quem que mede, ou o que mede essa desigualdade na geografia? Tem o índice, igual o índice de desenvolvimento humano, que a gente falou ali, né, de saúde, educação e renda, tem um índice que mede a disparidade, ou seja, a distância social, né, entre os mais ricos e os mais pobres. Fala assim, olha, esse cara tem muito, e esse cara não tem quase nada. Então, qual é a distância? Qual é o sistema? Ele favorece essas pessoas viverem vidas mais homogêneas? O sistema, o país, ele dá condições, né, para que a sociedade seja mais homogênea, né? E aí você tem esse tal de índice de Gini, ou tem um outro nome também que agora me fugiu, mas o índice de Gini, ele então mede o distanciamento social entre ricos e pobres, né? Se o país ele é muito desigual ou não. Então, quanto mais próximo de esse indicador for, é pior. No índice de desenvolvimento humano é o contrário, né? Se você tem indicadores próximos de 1, é melhor. O 0.999, né? Ele é muito bom. O 0.5 ponto alguma coisa, né? Ele é intermediário. Então, na África, você tem aí muitas desigualdades. Portanto, você vai ter o índice de Gini de alguns países num índice muito alto, né? Pega o exemplo da África do Sul. Ela tem o terceiro maior PIB entre os países da África. Vai perder ali para Egito e o outro não me lembro. Mas ela acaba tendo ali o terceiro maior PIB da África. Porém, ela é considerada a nação mais desigual de todas, dentro do contexto africano, né? Olha aí, ó. Países mais desiguais do mundo. Essa tabelinha vocês têm, passar minha cabeça pro lado de cá. Essa tabelinha vocês têm na apostila de vocês. Olha aqui o índice de Gini da África do Sul, né? O mais alto de todos. Então você tem o que ali? Uma população que é muito mais desigual do que nas outras nações. Ou seja, muitíssimo mais dinheiro na mão de poucas pessoas e o resto da população vivendo mal, né? A desigualdade ali, ela passa da média das outras nações, né? Então vamos lá. Mudar minha cabeça de direção aqui, ó, pra cá agora, para não tampar a escrita. Outro problema, pessoal, um problema diretamente relacionado à saúde, né? A condições inadequadas de saúde, tanto de cuidados, né, no sentido geral, saneamento no sentido geral, de limpeza de rua, coleta de lixo, destinação de lixo, esgoto principalmente, né, quanto outras doenças, né, que envolvem aí tratamentos que poderiam ser realizados, né, ou imunizações que poderiam ser realizadas e acabam não sendo realizadas. Aí você tem surtos desses pequenos não, né, desses problemas de saúde, tá certo? Outra questão também, pessoal, acesso à informação, né? Acesso à informação, você fazer campanhas, né? Não adianta ter ali o remédio, claro que, né, isso anda junto, você tem acesso à informação porque tem o remédio, né? Tem ali o programa de saúde que te cubra em algum sentido, mas a questão também de informar sobre proteção, alguma medida de prevenção, né? Também é legal você ter esse tipo de informação. Acaba que, por conta dessa restrição econômica, né, essas propagandas, essas campanhas, elas acabam sendo preteridas. Não há tanto investimento, não há tanta aplicação de grana nesse sentido. Tá certo? Nos anos 80, né? Opa, tinha que ter um enter aqui, ó, acabou que não foi. Tá diferente, mas tudo bem. Nos anos 80, um grande problema ali na África, e que acaba ainda sendo um grande problema hoje em dia, foi a questão da AIDS, né? Transmissão de uma doença sexualmente transmissível, o aumento muito grande dessa doença no continente, tá certo? Justamente porque você não tinha programas de distribuição de contraceptivos e também não tinha informações sobre esse tipo de problema. Isso pensando no início lá da questão, né? Hoje você tem, assim, de certa forma, campanhas que são mundiais, né? Instituições que são supranacionais, que cuidam da saúde, que acabam adotando o tema, né, da AIDS como
uma bandeira meio que permanente, mas na África o problema começou ali a partir dos anos 80, então já tem um tempo de também observação do problema, intervenção, tá certo? Até que diminuiu esses indicadores nos últimos anos. Mais recentemente, pegando aí de 2014 para frente, a gente teve 3 surtos, né, em locais específicos da África, mas que preocuparam ali de uma forma continental, certo? Porque se você tem uma rápida dispersão dessa doença, se torna um problema continental em um continente que tem sérios indicadores, né, baixíssimos indicadores para tratar esses problemas. Então, o ebola em 2014, a malária em 2017 e a cólera em 2018, né, foram aí, e a febre hemorrágica também em 2018, foram os surtos que aconteceram nos últimos anos. Se a gente pegar ali, ó, 2014, fazem 6 anos, de 6 anos para cá, você teve 4 surtos, né, no continente africano. O que isso causa? Né, um grande problema sanitário no país. O que isso causa? A gente está vendo aqui hoje no Brasil, forte impacto socioeconômico, né, uma doença que trava a economia, né, que dificulta o cuidado, né, social, que trava o comércio, que trava a circulação de pessoas. Isso cria, claro, um forte impacto socioeconômico. Você cria uma pane, né, em toda a lógica de funcionamento social, tá certo? E a África vem enfrentando isso aí sucessivamente nos últimos anos, né? Que problemão. Pessoal, outro indicador aqui, vou mudar minha cabeça de lado de novo. Outro indicador, a fome, né? Fome que afeta só no continente africano, né? Lembrando que lá você tem um pouquinho mais de 1 bilhão de pessoas, 257 milhões de pessoas, né? Um quarto da população africana tem ali problemas diretos com a fome, tá certo? Qual é a solução? Todo mundo sabe, né? Mas não custa dizer, aumentar os gastos com agricultura, tá certo? Produção alimentar, distribuir também de forma inteligente, né? De forma humana essa produção agrícola, também é um fator aí. Não adianta só produzir, né, e não ter acesso, não ter como você chegar a essa produção, tá certo? Então, deixa eu mostrar aqui uma para vocês, na verdade, ó. Se a gente for pegar os indicadores de gravidade de fome, na apostila de vocês aí tem esse mapinha, olha aqui, ó, alto e alarmante, olha como predomina essa categoria aqui, ó, e mesmo a categoria moderado, você tem casos aqui, ó, África do Sul, né, o Egito, tá certo? Você tem aí casos onde a fome é um grande problema. Olha aqui, ó, na parte central. Os países que não estão aparecendo aqui com essas cores é porque não tem dados. Mas se você for analisar, com certeza são situações, né, graves ou altamente graves, alarmantes, certo? Como resolver então essa questão da fome aí? Tem lá um pequeno texto que fala sobre isso, né? Como resolver a questão da fome no mundo ou na África, tá certo? Promover o crescimento das economias e elevar o consumo. Isso aí é a lógica do sistema capitalista, né? Você fazer com que o dinheiro circule, que as pessoas tenham e façam esse dinheiro circular. Isso vai garantir um crescimento econômico constante. O dinheiro está se movimentando, né? Ampliar acesso a subsídios a agricultores, né? Você garantir que quem produz alimento, quem gera esse meio de alimentação, né? esses nutrientes, ele tenha subsídios, ou seja, ele seja bancado em algumas partes, ou tenha impostos reduzidos, ou tenha alguns facilitadores econômicos para ampliar a sua produção, para dinamizar a sua produção, né? Mais insumos, também tinha que ter um enter aqui, não sei porque que não foi, tudo bem. Mais insumos, ou seja, você ter produtos, né? Fertilizantes, questões, até os claro que falando de uma sociedade capitalista, está falando de agrotóxico, produzir muito mais, mas você vai ter ali insumos, quaisquer que sejam, fertilizantes ou corretores de solo ou cálcio, enfim, né? Você vai ter suporte para produzir mais, então vai aumentar a sua produtividade, tá certo?
Questão financeira, você ter crédito, né? Os bancos, os órgãos de empréstimo, de financiamento, né? Terem aí formas de te emprestar esse dinheiro para que você modernize a sua produção, né? Pensando, lógico, na cartilha aí de desenvolvimento socioeconômico do mundo, né? Se aumentar o consumo, né? Melhorar a saúde, melhorar a educação, para o sistema destravar e andar sozinho, entre aspas, né? Aumento da produção, ou seja, se você cria uma sociedade que é saudável, que tem acesso à educação, né? Que a agricultura é subsidiada, que tenha insumos, você vai fazer com que essa sociedade amadureça. Você vai ter até aquele crescimento transicional da pirâmide, né? A pirâmide sai daquele formato mais delgado e vira aquele formato mais bojudinho, assim, parece uma coxinha, né? O que é aquilo? Aumenta a população adulta. Se você tem diminuição da mortalidade, né? Melhora da qualidade de vida e a população adulta aumenta, é claro que você vai ter que aumentar a produção e isso vai gerar também maior número de empregos, de vagas ali para a sociedade absorver, né? Criar e absorver. Tem que ter mão de obra disponível, população economicamente ativa, tá certo? Outro problema, que aí já está numa abinha, né, dentro do conteúdo de vocês, mas que também pega ali, por mais maluco que pareça, né? Pega ali a África, que é a desertificação. Mas o professor já não tem deserto lá? Sim, tem um deserto, ele está aumentando, né? Você tem uma faixa de transição entre a parte desértica da África, lá no norte, e a parte de florestas ali e savanas mais ao sul, né? A parte central e centro-oeste da África tem floresta e savana. Mas você tem uma faixa ali chamada Sahel, né? Que ela basicamente é uma extensão do Saara, tá certo? Qual que é o problema disso? O mais óbvio de todos. Você vai estar criando uma faixa, né, de território do espaço geográfico onde o solo é extremamente pobre, o solo é extremamente infértil, né? Você tem que investir muito para recuperar esse solo, né? Tem que gastar um dinheiro que na África já não existe para revitalizar um solo que, se você fizesse medidas preventivas, poderia ter sido evitado, né? Então, quais são as causas, né? Quais são os problemas ali? A questão da seca. A questão da seca ela é mais natural, claro, mas se você for pesquisar mais profundamente, você vê que ela está associada também a ciclos hidrológicos que foram alterados, e aí você tem momentos de seca prolongados, né? Se você não tem o abastecimento ali daquelas nuvens, igual os rios voadores, lembrei, os rios voadores aqui no Amazonas, na região norte. Você tem outros rios voadores pelo mundo, né? Sistemas onde você tem recarga das nuvens, depois essas nuvens vão para outros locais e levam chuva. Na África você tem essa questão ali porque você tem uma floresta equatorial, uma floresta tropical ali no território, tá certo? Então você tem essa recarga, só que ela está sendo impactada. Por quê? Por conta do desmatamento, por conta das queimadas. É a mesma lógica aqui da região norte, né? Avanço da pecuária. Você tem ali situações onde o gado ele vai pisoteando, vai compactando esse solo e isso causa problema de desertificação, né? Assim como aqui no sul do Brasil a gente tem, né, nos pampas ali esse problema que vai causar desertificação, arenização, exposição de uma camada mais pobre do solo, lá também a gente tem esse problema, né? A criação de gado impactando diretamente no solo, tá certo? Nessa região aqui, ó, do Sahel, belezinha? Passou para trás aqui. Fechou. Então, pessoal, é isso, né? Terminamos aí o capítulo 10. Eu vou ter que editar umas partezinhas do vídeo aí que cortou, acho que umas 2 vezes, mas não tem problema. Junto com esta aula, vamos lá. Junto com esta aula vocês vão receber 2 coisas. O final da correção do capítulo 10, que é os livros ou as questões
do livro suplementar, né? Vocês tinham recebido da apostila, agora vocês vão receber do livro suplementar. Outra coisa, vocês vão receber também as 10 questões da atividade 2, né? As 10 questões sobre capítulo 8, 9 e 10, ou seja, continente africano, que vai ser o nosso tema de prova. Belezinha? Na semana que vem, a gente vai fazer uma aula live. Essa semana eu ainda vou gravar para vocês um videozinho sobre a correção dessas 10 questões, né? Vai ficar meio curtinho aí o tempo, mas até a prova vocês têm tempo de corrigir, de ler, de estudar, né? São mais de 7 dias até a prova. A gente está começando hoje. Vocês têm mais de 7 dias até a prova. A gente ainda tem uma revisão ao vivo, então dá tempo da gente tirar todas as dúvidas. Tá certo? Então fica assim. Beijo, beijo e tchau, tchau.